Olá pessoal, professor Daniel Barcelos aqui. Top 10 lições que eu aprendi quando eu projetei os primeiros queimadores de fumaça há 20 anos atrás. Eu vou ensinar algumas, esse vídeo é um pouquinho diferente dos demais, pessoal. Eu vou ensinar algumas lições que eu tive, ao longo do meu mestrado, quando surgiu o primeiro queimador. Eu estava muito feliz que eu tinha passado para o mestrado. A primeira tentativa minha de passar no mestrado não tinha conseguido. Eu fiquei muito triste, era um desejo que eu tinha no coração de ter aquilo. Então eu fiquei um ano fora do mercado, fiz uma especialização em fontes alternativas de energia. Naquela época fiz uma especialização à distância, coisa que é comum hoje, só que a gente recebia os livros pelo correio e tinha os encontros presenciais, algo que já é bastante comum hoje. Então eu tinha feito minha especialização em fontes alternativas de energia e agora eu estava começando, enfim, o mestrado. O professor tinha me aceitado, a banca tinha autorizado minha entrada e eu comecei, todo feliz da vida, a exercer o meu mestrado. E diferente da maioria dos meus colegas, eu já comecei trabalhando na tese, no meu experimento de mestrado. Para quem não sabe, o mestrado, no censo, são de 2 anos, geralmente você faz 1 ano de disciplina e 1 ano de trabalho prático, desenvolvendo um trabalho científico em que você tem que defender perante uma banca, para poder concluir o seu mestrado, o seu mestrado e ter então o seu diploma de mestre. Diferente dos demais, eu já entrei fazendo um projeto, comecei fazendo as disciplinas e executando o meu projeto de tese. Eu já estava vinculado numa empresa, meu orientador tinha tido um contrato com uma empresa e eu já comecei de cara a trabalhar no projeto, diferente dos demais. E logo no começo eu já aprendi a primeira lição, são 10 lições, então fica atento. Está até anotado aqui, eu vou dar uma olhadinha para lembrar as lições. A primeira lição, cerque-se de pessoas melhores do que você. Eu estava fazendo o meu mestrado e eu tinha um amigo que estava fazendo doutorado, não no departamento que eu estava. Eu estava no departamento de engenharia florestal, ele estava no departamento de engenharia agrícola, e meu orientador fez uma solicitação para ele de fazer cálculo de um incinerador de gases. E ele tinha um grande conhecimento, vou mandar um abraço para ele aqui, o Roberto Prece. Passaram-se 20 anos, eu tenho o documento que ele me entregou. Uma pessoa extremamente inteligente, ele fez os cálculos de como calcular um queimador de fumaça. Ele tinha noção da queima de fornalha para café, era uma outra área, era de outra área, e ele pegou aqueles conhecimentos e fez todo um documento, um passo a passo, de como projetar um queimador. E eu utilizei esse passo a passo dele para fazer o desenho. Eu já desenhava, o meu orientador sabia que eu projetava, então eu projetei esse queimador e projetei também o forno container, recuperador de alcatrão, ventilador, e comecei, junto com as disciplinas, a acompanhar o dia a dia. Então a primeira lição que eu tive: cerque-se ou tenha pessoas mais inteligentes ou melhores que você. E naquela época eu tinha muitas pessoas melhores do que eu naquele segmento e que iam complementando os conhecimentos e me direcionando. Então a lição 1 que eu tive logo quando eu comecei o mestrado e estava projetando queimador de fumaça: tenha pessoas inteligentes e melhores do que você do seu lado. Segunda lição: tenha visão do todo, entenda todo o processo ou todo o negócio daquilo que você está fazendo. Então, como eu estava começando uma tese, meu negócio era projetar um equipamento, então eu desenhei o equipamento, eu ia numa serralheria, numa metalúrgica, construir os equipamentos para poder ir depois operar. Então, eu comecei desde a concepção de ideia, desde os cálculos, desde a construção até a operação. E eu fiz isso, o seguinte, gente, e eu ralava. Eu estudava e seguia firme, eu ia para aula, pegava uma bicicletinha, eu subia um morro, voltava, era 1 quilômetro, eu ficava suando, porque todo dia eu ia ver como é que estava a confecção do meu projeto, assistia a aula e voltava, porque o primeiro ano era muito denso de disciplina, e eu estava trabalhando, achando que eu estava adiantando, inclusive, o meu trabalho, e eu vou contar um pouquinho mais adiante, e eu pude perceber o seguinte, que isso me deu uma visão do todo, do que é você confeccionar, projetar, confeccionar e operar um queimador. E logo quando eu comecei o mestrado, eu não tinha bolsa, eu passei os primeiros meses sem dinheiro, estava me virando lá, tentando ganhar dinheiro por fora, foi algo complicado. Mas o que eu descobri nessa lição? Tenha a visão de tudo que você faz. Então, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você entende de carvão, passa a ter uma visão do todo, que você passa a entender melhor as coisas em si. Aí nisso eu aprendi a terceira lição. A terceira lição é o seguinte: sempre imagine a pior situação num projeto e a melhor situação. Se tudo der certo,
que eu vou obter? Se tudo der errado, o que eu vou obter? E nesse ínterim, depois de um ano de ter projetado, construído, eu estava na empresa, fora da cidade, executando, o meu coordenador à época brigou com a empresa e eu simplesmente fiquei sem tese. Todo o trabalho que eu tinha feito, ele cancelou o contrato de pesquisa, cancelou o contrato de trabalho e eu fiquei literalmente pendurado no pincel. Isso foi ruim? Claro que não. Na hora que eu vi que eu estava agora com menos de um ano de prazo para defender a tese, eu fui então para a lição 4. Tem acontecimentos que a gente não tem culpa, mas a percepção desse acontecimento, se você vai ficar chorando ou se vai tomar uma ação, é sua responsabilidade. Então a responsabilidade pelos seus sentimentos diante de acontecimentos que não é do seu controle é uma responsabilidade sua. Nisso, eu simplesmente, sem recursos, ele também não tinha recursos, eu comecei a ver opções de que tese que eu ia fazer. Então, meu co-orientador, que era o professor Juarez de Souza e Silva, um grande abraço, professor aposentado lá, um gênio lá na engenharia agrícola, eu admirava todos os projetos que ele fazia. Ele me concedeu alguns materiais e me cedeu alguma mão de obra. Ele falou, Daniel, corre atrás disso, daquilo, talvez você consiga. Aí eu fui atrás do chefe de departamento, fui na prefeitura, a universidade tem uma prefeitura, fui lá no prefeito do campus pedir tijolo, alvenaria, para poder confeccionar o projeto que eu tinha idealizado há 20 anos. Eu tenho até hoje no meu computador aqui, inclusive eu estava olhando ele hoje. Isso eu aprendi a lição 5. O que é a lição 5? Se reinvente. Às vezes você acha que está perdido, você dá um jeito e se vira. Foi muito bom isso ter acontecido, porque eu desenvolvi a minha capacidade empreendedora nesse período. Estava tudo perdido, precisei levantar recursos, levantar gente. Aí eu pedi para o meu orientador, recurso humano, laboratorista me ajudou, estagiário me ajudou, prefeitura do campus. Então eu fui conversando, me comunicando com muitas pessoas e eu pude me reinventar e verificar ali uma veia que eu tinha de poder gerir problemas em momentos de caos. Logo depois disso, quando eu já tinha confeccionado, construído com base de muito suor, na correria, fiz correndo e comecei a produzir carvão, e já com um novo projeto do professor Prestes, eu tinha testado lá na empresa, gente, olha só o segredo, eu tinha testado, só que o queimador ele dissolveu. Por quê? Ele sabia calcular, mas ele esqueceu da curva de pirólise, que eu tenho a fase negativa e a fase positiva. Ele considerou como se fosse só uma curva única, como se fosse uma média. Então, no primeiro teste que foi na empresa, o queimador, ele funcionou, mas ele dissolveu. Foi tanta energia gerada que ele dissolveu. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu concatenei as ideias da curva de pirólise, que eu tenho uma fase negativa e uma fase altamente positiva, e projetei agora o queimador para a fase altamente positiva. E esse queimador agora também funcionou, mas ele não dissolveu com a quantidade de calor, que ele era bem maior, ele já estava adequado ao porte do projeto em si. E o que aconteceu? Só que nas primeiras horas era muita umidade, soltava uma fumaça. O forno era pequeno, gente, mas soltava muita e muita fumaça, muita fumaça. E na universidade chegou, foi o corpo de bombeiros lá para poder ver qual que era o problema. Era um forninho de carvão pequeno, mas era tanta fumaça que o pessoal se assustou. E eu tive que fazer aquele queimador na marra funcionar. Nisso eu aprendi a lição 6. A visão da nossa sociedade é importante. Quem mexe o carvão sabe o problema que é, sabe qual é a imagem ruim quando você solta fumaça. E eu passei por isso quando eu estava na minha tese de mestrado. Então a visão das outras pessoas e da sociedade nos seus projetos, ele é muito importante para o sucesso do empreendimento. Aí nisso eu aprendi a lição 7. Equipe é muito importante. Como eu falei para vocês, o meu orientador me ajudou, o meu co-orientador me ajudou, ele cedeu estagiários, teve o Carlos Afonso, teve os laboratoristas, muita gente me ajudou. Não teria conseguido executar a minha tese de mestrado no tempo se as pessoas não tivessem tido um bom relacionamento com toda a equipe, com todo o pessoal. Então, ter uma equipe dedicada, uma equipe leal é algo importante. Essa foi a lição 7 que eu aprendi. Porque eu ralei muito, enchi forno, descarreguei forno, fazia leitura, eram ciclos rápidos, tinha de pesar madeira, tirar a umidade. Gente, foi uma operação de guerra em pequena escala, algo que é incomum, né? Na tese de mestrado, geralmente são pesquisas mais leves, porque eu estava fazendo a nível operacional, mas valeu muito a pena. Nisso, eu aprendi a lição 8, que é arrisque. Às vezes o meu orientador, Daniel, faz isso. E eu pensava, e eu arriscava. Tentava colocar mais velocidade no forno, tentava colocar mais calor no queimador,
encher mais o forno. Então eu ia tentando, eu ia arriscando na carbonização e nos processos. E eu tive resultado. Tanto que eu consegui fazer carbonização de 4 horas a nível industrial. Eu fui forçando, fui fechando tudo para ver que limite que eu conseguia alcançar. Então o arriscar é algo importante. Nisso, eu aprendi também a lição 9. Na hora que eu estava confeccionando, fazendo os testes, às vezes o meu orientador falava assim, Daniel, para fazer assim. Mas eu tinha aquela intuição de que fazer diferente ia fazer a diferença. E eu fazia. Às vezes eles ficavam até chateados, mas aí eu pedia perdão. Então eu aprendi a lição 9, que melhor você pedir perdão do que permissão. Não adianta você ficar esperando ele te dar as orientações. Eu vejo muita gente parada, às vezes é um funcionário, às vezes é um estagiário. Gente, faz. Você não tem ninguém para te dar orientação naquele momento, vai lá e faz. É melhor você fazer errado do que não fazer nada. Foi a lição 9 que eu aprendi com relação ao queimador de fumaça. E por fim, a última lição que eu aprendi durante a minha tese de mestrado foi: colha o fruto do seu trabalho. Aquilo que eu havia exercitado no meu mestrado, eu já tinha aberto a minha empresa durante o mestrado, nesse meio dessa confusão toda, e eu passei a ganhar dinheiro com os aprendizados de gestão, de administração e técnicos. E até hoje eu ganho dinheiro com os aprendizados da minha tese de mestrado. Pessoal, foi um vídeo diferente, foi um vídeo falando um pouquinho aqui da minha vida, do como que eu sou, como é que eu me desenvolvi. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso nos seus projetos, que vocês ganhem muito e muito dinheiro. E eu tô aqui para poder lhe ajudar com esses vídeos, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração, até breve.